John Bunyan, Peregrinos na Terra. Em 1558, Elizabeth I ascendeu ao trono inglês e, alguns anos depois, uma antiga controvérsia sobre vestimentas atingiu seu auge na Igreja da Inglaterra. A questão imediata era se os pregadores tinham de usar os trajes clericais, mas isso era apenas um símbolo de uma questão maior a respeito das cerimônias, rituais e liturgias na Igreja, resquício da influência católica. A controvérsia marcou uma crescente impaciência entre os puritanos com relação à situação de uma igreja reformada pela metade. Elizabeth morreu em 1603 sem deixar herdeiros, tendo indicado como seu sucessor James I, filho de Mary Stuart, que já governava a Escócia. Mas desde o princípio do seu reinado, James I opôs-se ao movimento puritano. Em 1625, Charles I, também opositor dos puritanos, foi coroado rei e em 1645 irrompeu a Guerra Civil. Graças à habilidade militar de Oliver Cromwell, um congregacional, a cavalaria puritana bem treinada e disciplinada, que constituía a base do exército parlamentar, derrotou o exército do rei na Batalha de Neyzeb. A Guerra Civil terminou no ano seguinte e em 1649 Charles I foi executado. A monarquia foi abolida e o país tornou-se uma república, sendo que Cromwell assumiu o governo inglês como Lorde Protetor até morrer em 1658. Em 1660, Charles II ascendeu ao trono e a monarquia e o anglicanismo foram restaurados na Inglaterra. Então, em 1662, mais de 12.000 ministros puritanos foram demitidos das suas paróquias, e quem não fosse episcopal não poderia colar grau na Universidade de Oxford e Cambridge. Tais acontecimentos marcaram o fim do período puritano. John Bunyan foi um dos mais importantes puritanos. Ele nasceu em novembro de 1628 em Elston, em Bedford. Filho de um pobre latoeiro, Bunyan não recebeu mais do que uma educação primária básica e serviu no exército parlamentar, liderado por Cromwell de 1644 a 1647, na Guerra Civil contra Charles I. Em 1649, casou-se com uma filha de pais piedosos e através dela começou a buscar a Deus. Mas foi depois de vários anos de profundo tumulto interior que veio encontrar paz com Deus. E nisso o ajudou grandemente John Gifford, pastor independente da igreja de St. John em Bedford. Esse homem havia sido um médico charlatão e major no exército real, mas passou por uma conversão espantosa. Bunyan foi apresentado a ele e à sua congregação graças ao testemunho de 3 ou 4 mulheres idosas que ele ouviu conversando numa tarde, quando estavam sentadas ao sol. Elas falavam sobre um tal de renascimento e sobre algumas experiências maravilhosas que haviam tido. Bunyan depois disse: "Um dia, quando passava pelo campo, essa sentença caiu sobre minha alma: tua justiça está no céu, e parece-me com isso que eu via com os olhos da minha alma Jesus Cristo à direita de Deus. Ali, afirmo, estava a minha justiça. Assim, onde quer que estivesse e o que estivesse fazendo, Deus não podia dizer de mim: falta-lhe minha justiça, pois esta estava bem em frente dele. Também vi, além disso, que não era a boa disposição do meu coração que tornou minha justiça melhor, nem ainda a sua má disposição que a tornou pior, pois minha justiça era o próprio Jesus Cristo. Agora as minhas cadeias realmente caíram de minhas pernas. Fui liberto das minhas aflições e correntes. Agora pude também ir para casa, regozijando-me pela graça e o amor de Deus." Ele descobriu que as mulheres eram membros daquela igreja. Em 1653, Bunyan tornou-se batista. E, embora tenha recebido uma instrução mínima, se tornou um dos autores mais influentes do século XVII. 3 obras tiveram forte influência sobre Bunyan: o comentário à Epístola de Gálatas, de Martim Lutero, o Caminho do Céu para o Homem Simples, de Arthur Dent, e a Prática da Piedade, de Lewis Bailey. Bunyan começou a pregar em 1657 e começou a ter dificuldades. Como não era ordenado, ele teve problemas com a lei que nessa época proibia a prática de pregação a leigos. John Owen, um dos maiores teólogos da época congregacional, ao ser questionado pelo rei Charles II porque ouviu um latoeiro inculto, replicou: "Pudesse eu possuir as habilidades do latoeiro para pregar, e se apraz a sua majestade, alegremente renunciaria a todo o meu estudo." Bunyan casou-se e depois dessa união nasceram 4 filhos,
A primeira, Mary, era cega de nascença. Sua esposa faleceu em 1655. Alguns anos depois, em 1659, com 31 anos de idade, Bunyan casou-se pela segunda vez com Elizabeth. Em 1660, a monarquia foi restaurada com o retorno de Charles II. E isto significou perseguição para aqueles que não se conformavam com a imposição da liturgia e do episcopalismo anglicanos. Em 12 de novembro de 1660, Bunyan, numa franca desobediência civil tipicamente puritana, foi aprisionado por pregar, acusado de fazer reuniões sem autorização do governo e de não se conformar com a imposição da liturgia da Igreja Anglicana, permanecendo 12 anos na prisão de Bedford. Recusando sua própria liberdade, que dependia de ele parar de pregar, sua resposta foi: se eu for solto hoje, pregarei amanhã. Bunyan então ficou preso quase que continuamente até 1672, porque não se comprometeu a parar de pregar. Por causa da bondade do carcereiro, ele podia visitar sua família. Certa vez, um pároco, tendo notícias dessas visitas, denunciou o carcereiro. Isso se deu justamente num dia em que Bunyan estava visitando sua casa. Ora, aconteceu que Bunyan começou a sentir-se mal e, por esse motivo, voltou para a prisão mais cedo do que pretendia. Mal entrara na cela, chegou o fiscal da prisão e começou a interrogar o carcereiro. Todos os presos estão aqui? Respondeu ele. Sim. John Bunyan está aqui? Insistiu o fiscal. Sim, tornou o carcereiro. E como o fiscal quisesse averiguar com seus próprios olhos, logo lhe foi apresentado o prisioneiro. Depois desse incidente, o carcereiro disse a Bunyan: pode sair quando quiserdes, porque sabeis melhor do que eu a hora de voltar. John Bunyan foi novamente aprisionado em 1677 e, quando esteve na prisão, escreveu suas obras mais conhecidas, dentre elas a mais notável alegoria da literatura inglesa, O Peregrino, e depois a sua continuação, A Peregrina, publicados graças à ajuda financeira do erudito John Owen. A não ser a própria Bíblia, nenhum livro era mais respeitado entre as classes pobres e média da Inglaterra no século XVIII do que O Peregrino. Desde seu lançamento, tem sido mais traduzido que qualquer outro livro cristão. Bunyan também escreveu, após sua prisão, outra alegoria, As Guerras da Famosa Cidade da Alma Humana, que seria considerada a melhor alegoria já escrita, se não fosse O Peregrino. Christopher Hill listou outros 58 livros publicados por Bunyan. A popularidade de John Bunyan chegou a ser maior na Escócia e nos Estados Unidos do que na Inglaterra. Seu estilo é acessível e seus livros foram escritos numa linguagem simples. Essas características e a fusão do pensamento e paixão fundamentavam-se nos ensinos clássicos da Reforma a respeito da depravação total do homem, da graça, da expiação e da justiça de Cristo graciosamente imputada por meio da fé. Em sua prisão por quase 12 anos, Bunyan foi separado de tudo o que era secundário, e aqueles anos o levaram a pensar que ele devia enfatizar as doutrinas primárias e essenciais da fé cristã e insistir nelas. Se alguém ler O Peregrino sem saber nada da história de Bunyan, não terá a mínima ideia da denominação particular a que ele pertenceu. O que me dominava era ponderar e parar, e tornar a ponderar as bases e o fundamento dos princípios pelos quais sofri. As experiências do peregrino são as de cada cristão, à medida que ele caminha por esta vida em direção ao céu. John Bunyan descreveu as provações e tentações, as alegrias e os confortos da vida cristã. Enquanto permanecia na prisão, que ele chamava de a Cova dos Leões, começou a escrever suas alegorias. Enquanto eu caminhava pelo deserto deste mundo, encontrei certo lugar onde havia uma caverna. Eu me deitei naquele lugar para dormir, e enquanto dormia tive um sonho. Sonhei, olhei e vi um homem vestido de andrajos, de pé, em certo lugar, de costas para sua própria casa, um livro na mão e um grande fardo sobre os ombros. Vi-o abrir o livro e lê-lo naquele lugar. Enquanto lia, chorava e tremia, e não podendo mais se conter, soltou um lastimável clamor dizendo: que hei de fazer? Em nenhum outro lugar da literatura cristã é tão perfeitamente descrita a relação entre a paz espiritual e a visão da cruz. Cristão correu assim que ele chegou ao lugar um tanto elevado. Naquele lugar se erguia uma cruz e um pouco mais abaixo um sepulcro. Assim eu vi em meu sonho, que exatamente quando o cristão chegou até a cruz, seu fardo se soltou dos seus ombros e caiu de suas costas,
e começou a rolar e continuou assim até que chegou à boca do sepulcro, onde caiu e não o vi mais. Então, cheio de contentamento e alívio, Cristão exclamou com o coração repleto de felicidade: Ele me deu repouso pela sua angústia e pela vida e pela morte. Chorando e pulando de pura alegria e com o coração pleno de profunda paz, ele deu 3 pulos de alegria e foi embora cantando: Bendita a cruz, bendito o sepulcro, seja exaltado o homem que por mim foi humilhado. Numa narrativa cheia de suspense, Bunyan constrói personagens: evangelista, adulação, malícia, Apolion e vigilância, e lugares alegóricos: desfiladeiro do desespero, o pântano da desconfiança, a feira das vaidades e o rio da morte, que aparecem na viagem do cristão, o peregrino, rumo à cidade celestial. Os cidadãos da feira da vaidade, portanto, trouxeram Fiel para fora, para fazerem com ele conforme a lei deles. E primeiro o açoitaram, depois esbofetearam, lancetaram a sua carne com facas, o apedrejaram com pedras, e tão furaram-no com suas espadas, e por último de tudo, o queimaram até as cinzas numa estaca. Dessa maneira, Fiel chegou ao seu fim. Agora eu vi que ali estava atrás da multidão uma carruagem e uma parelha de cavalos, esperando por Fiel, que tão logo quando seus adversários o haviam matado, foi levado nela, através da nuvem, ao som de trombetas, ao caminho mais perto para o portão celestial. James Houston diz que a estrutura alegórica de Bunyan nos dá a compreensão de toda a visão reformada da teologia da aliança, do chamado eficaz para a justificação, santificação e glorificação. Tudo é uma só realidade, embora experimentada em etapas. A peregrinação é um longo processo de conversão ou santificação que continua por toda a vida da pessoa. Os conflitos mais violentos e mais dramáticos ocorrem no início da vida cristã, como o encontro com Apolion. A sociedade hostil da feira das vaidades vem mais tarde, mas até mesmo quando já estamos bem avançados na carreira cristã, podemos ainda cair em desespero, como aconteceu com o próprio cristão no castelo da dúvida. Na realidade, o cristão tem de enfrentar a dúvida durante todo o percurso da sua peregrinação. Isso porque Bunyan jamais achou que os cristãos pudessem sentir-se totalmente seguros de sua fé enquanto permanecessem nesse mundo. Assim, mesmo após ter experimentado tantos livramentos, cruzar o escuro rio da morte ainda representa uma travessia aterradora. O grande triunfo da vida meditativa de Bunyan e dos puritanos verdadeiros reside em ver no paraíso a fonte para a humanidade de todas as suas excelências, não como uma fuga do corpo, mas como a verdadeira integração do corpo, da alma e do espírito. Todos os conflitos de personalidade, todas as tensões e todas as contradições, tudo entra em harmonia, unificado, redimido e finalmente glorificado. Para Bunyan, a orientação nesse caminho é dada pela palavra de Deus, tanto no início quanto no fim da nossa peregrinação. Os puritanos foram grandes guerreiros espirituais. Encaravam a vocação cristã como uma interminável luta contra o mundo, a carne e o diabo, e armavam-se para tal conflito. E as obras alegóricas de Bunyan são a história desta luta quase constante contra esses 3 inimigos. Como John Dewey escreveu em seu folheto, O Caráter do Velho Puritano Inglês ou Não Conformista. Toda a sua vida ele a tinha como uma grande guerra onde Cristo era o seu capitão, suas armas, oração e lágrimas. A cruz, seu estandarte, e sua palavra, lema: vence-te que patitur, o que sofre, conquista. Em outro livro de Bunyan, A Peregrina, o pastor puritano ideal, chamado Grande Coração, que age como um guia, instrutor e protetor do grupo de Cristiana, também figura no papel de matador de gigantes, tendo lutado contra e destruído gigantes cruel e desespero no decorrer da narrativa. Quando o grupo de peregrinos encontra-se com um personagem puritano ideal, valente pela verdade, tendo o seu rosto todo ensanguentado, pois acabara de ser espancado por 3 assaltantes, cabeça doida, sem respeito e pragmático. Então tem lugar o seguinte diálogo: disse Grande Coração a valente pela verdade: tu tens te conduzido com dignidade, deixa-me ver a tua espada. Ele lhe a mostrou, tendo-a tomado em suas mãos, olhou para ela por algum tempo e disse: ah, é realmente uma lâmina de Jerusalém. Então disse valente pela verdade: é verdade, que um homem tem uma dessas lâminas, brandindo-a na mão habilidosa,
e ele poderá atirar-se contra um anjo. Ele não precisará temer segurá-la, se ao menos souber onde colocá-la. Seu fio nunca ficará embotado. Cortará carne, ossos, alma, espírito e tudo mais. Então disse Grande Coração: lutaste por muito tempo, não estarás cansado? Valente pela Verdade então disse: lutei até que minha espada grudou-se à minha mão. Mas quando a mão e a espada ficaram unidas, como se a espada fosse uma continuação do meu braço, e quando o sangue me escorria pelos dedos, então passei a lutar ainda com maior coragem. Grande Coração disse: fizeste bem, resististe até o sangue na luta contra o pecado. Uma das facetas da grandeza de Bunyan e do movimento puritano era a sua ênfase em que o cristão verdadeiro não pode confiar em ninguém senão somente em Deus e sua revelação, e deve apoiar-se exclusivamente na palavra de Deus, em contínua hostilidade contra todos os males que se interponham no caminho da piedade e da verdadeira fé. Ainda que eles amassem a paz, havia prontidão de saírem a campo na luta contra esses erros e continuarem lutando enquanto houvesse tais males. E o cristão será bem-sucedido em suas batalhas e peregrinações, não por causa da sua esperteza ou pela prática de exercícios espirituais, mas sim por causa da graça de Deus recebida por meio da fé. É provável que John Bunyan tenha sido um dos principais colaboradores na produção da chamada Segunda Confissão Londrina, de 1677, precursora da famosa Confissão Batista, de 1689, uma das primeiras e mais importantes confissões de fé batistas. Em julho de 1688, ele pregou seu último sermão em João 1,13. Suas últimas palavras no púlpito foram: vivam como filhos de Deus, para que possam olhar seu Pai no rosto com segurança mais um dia. Bunyan morreu em 31 de agosto de 1688, aos 60 anos, depois de 10 dias de uma violenta febre, contraída após uma longa viagem a cavalo, debaixo de forte chuva. Foi enterrado no cemitério de Bunhill Fields, em Londres, onde fora também sepultado o corpo de John Owen. E aquele pregador, proibido de ministrar a pequenos grupos em lares pobres, através de seus livros prega hoje a milhões de pessoas de todas as terras e gerações, enquanto aqueles que procuravam tapar-lhe a boca para que não falasse, jazem hoje no pó do esquecimento. John Bunyan, 1628-1688.